Oi, pessoal, tudo bem? Estamos com mais uma prova aí de simulado na parte de redação. Espero que vocês tenham gostado do tema. Se não, mais um motivo para a gente estudar mais e acumular mais conhecimentos, tá? É interessante que vocês, ao se depararem com qualquer tema, analisem, reflitam, façam um esquema, um planejamento, senão não tem como fazer de fato uma redação relevante com um grau alto de informatividade, tá bom? Como vocês sabem, né, esta aula aqui vai estar em algumas plataformas virtuais do curso, mas também está no meu canal do YouTube. É só colocar professora Cindy Botelho e lá terão, né, outras aulas, não só na área de redação, como também em português e literatura. Na rede social do Instagram, apenas colocando esse meu primeiro nome aqui com acento, vocês vão me encontrar. Pode também participar das enquetes e observar várias dicas no meu feed, né, minha página lá de perfil, e fazer anotações e aprender cada vez mais sobre essas disciplinas que caem na prova de vocês, tá bom? Essa redação foi um simulado, aí o 5º simulado para quem deseja fazer a prova da ESA. E o tema foi este tema aqui, da prova da ESA de 2018, que diz: a ambição, aqui em negrito, ó, legado da condição humana, é impulsão para o desenvolvimento ou apenas miséria da humanidade? Vamos ler a proposta de redação? A ESA ela tem esse perfil, ela traz um texto bem pequeno. Quando traz texto, né, é um texto bem pequenininho. Às vezes ajuda e às vezes não ajuda muito. Nessa proposta eu não coloquei assim, dê um título, tá? Porque na prova eles não indicam, mas às vezes geralmente eu coloco para poder lembrar, né, ao aluno, porque senão ele pode perder 2 décimos se ele esquecer. Mas na prova mesmo ele não vai te lembrar, tá? Então você que tem que lembrar de colocar um título no seu texto. Vamos à proposta. Ela diz assim: o conto A Nova Califórnia, de Lima Barreto, é sátira ferrenha ao comportamento e à ambição dos homens. Nessa obra, o escritor faz uma paródia baseada na corrida do ouro dos Estados Unidos, no final do século XIX, mostrando que que pessoas respeitáveis podem perder seus valores em busca de dinheiro. Então, assim, é um texto que resume, né, um conto, fazendo um link com a corrida de ouro dos Estados Unidos, e que, sinceramente, eu achei até um texto bem mais fácil do que outros dos anos anteriores, tá? Porque você consegue entender a questão do tema, não é? A valorização que se dá em ter dinheiro, em ser muito mais financeiramente ou pelos bens materiais que você possui, do que ser interiormente falando, perdão. Então, esse texto, apesar de pequeno, ele fala isso e faz com que a gente reflita um pouco mais sobre. Primeiro de tudo, eu peço que vocês observem, até para fazer um esquema, as palavras-chave: ambição, condição humana, legado. Isso vai girar em torno do tema. Aí você vai escolher um lado: impulsão para o desenvolvimento, ou o outro lado: miséria da humanidade. O concurso, ele não quer que você escolha 2 lados e ele não quer te incentivar a escolher impulsão para o desenvolvimento, por exemplo, ou miséria da humanidade. Não. Você poderia escolher qualquer um dos 2 lados, estaria correto. Só que o ideal é que você escolha um lado que você saiba realmente, de fato, abordar, argumentar, selecionar suas ideias. Então, vamos lá. Primeiro, é importante a gente saber o que é ambição. Eu trouxe aqui o conceito e você também poderia colocar, resumidamente, esse conceito de ambição na sua introdução. Há um tipo de introdução, e isso tem no seu material, que ela se chama de introdução de definição, que é você definir a palavra-chave, tá? Você já pode começar por aí. Se você tiver dúvida quanto a isso, dá uma olhada no material, que lá também há outros tipos de introdução, como começar o texto, tá bom? E isso é uma ideia, não necessariamente você tem que fazer assim. Ao final do vídeo você vai ver que eu fiz uma introdução, tá? E eu não utilizei esse perfil, para que vocês pudessem ter 2 tipos de introdução aqui. Esse de conceito, que é uma ideia que eu estou dando, e o outro que eu vou trazer daqui a pouco.
E aí, ele vai trazer dois lados, né? Então, a gente fala sobre a ambição, que é o forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, cupidez, anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração e pretensão. A questão é como se faz isso, né? Será que é importante ter ambição? E se for importante, será que a minha conduta, as minhas ações, elas são positivas e corretas para eu obter o meu resultado, o meu objetivo? Como se faz isso? Então, isso é importante a gente refletir sobre isso também num texto. Só que o tema, ele traz dois lados, né? E a gente precisa escolher. Por isso aqui, ó, a conjunção de alternância. Você precisa escolher apenas um lado. Então, ou é a impulsão do desenvolvimento, que pode abordar sobre a economia, ou a miséria da humanidade, que pode abordar sobre as guerras, escravidão moderna, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Se você quer abordar sobre a impulsão do desenvolvimento, logo na tua introdução, tu poderia ter feito o seguinte, falado sobre a Revolução Industrial, uma vez que a gente já teve 3 tipos de revoluções, né? E aí essas revoluções, elas ajudaram para quê, né? Partiu de uma ambição e mostra o quanto a sociedade avançou. Em cada revolução industrial, a gente teve aí um avanço em diversas áreas, né? Não só no âmbito industrialmente falando, não só no âmbito do trabalho, não só no âmbito da economia, mas também acaba corroborando para a vida pessoal e profissional das pessoas, ok? No âmbito da economia, por exemplo, a gente tem mais fábricas, a gente tem mais vagas de emprego, a gente tem mais trabalho na agricultura, e isso gera o que, gente? Desenvolvimento e lucro, que é exatamente a impulsão do lado que eu vou escolher aí no tema, né? Que é a impulsão do desenvolvimento. Então, se gera desenvolvimento e lucro, isso é um tipo de impulsão que eu estou abordando, certo? Além disso, o que é essa ambição ainda sobre a impulsão do desenvolvimento, tá? Então, o que é que essa palavra-chave, ambição, ela pode trazer nesse âmbito aqui? Pode trazer, por exemplo, na área de saúde, a gente teve um avanço também, né, tecnológico, na medicina, a gente teve mais descobertas, né, de vacinas, a gente tem maior facilidade em fazer pesquisas científicas, justamente já veja bem, eu estou já linkando também o resultado da Revolução Industrial, certo? Então, tudo isso impulsiona o desenvolvimento. Tudo isso vai melhorar o desenvolvimento da população, pessoal. Então, todos esses links aí que eu estou falando sobre a impulsão do desenvolvimento a partir da Revolução Industrial, tá? Então, eu posso falar numa introdução à Revolução Industrial e todos os outros que eu comentei aqui eu poderia colocar no meu desenvolvimento. Falar da parte da economia, do desenvolvimento da saúde, da medicina, mais vagas de trabalho, fábricas, agricultura, pesquisa, que tudo isso vai gerar desenvolvimento e lucro e um desenvolvimento maior para a população, tá bom? Ainda há um outro tipo de ambição, a ambição profissional e estudantil, que também está ligada à impulsão do desenvolvimento. Por quê? A ambição profissional e estudantil, gente, por quê? Porque as pessoas podem progredir e para progredir pessoalmente, profissionalmente, vem a partir do estudo e do trabalho. Como? As pessoas podem passar em mais concursos, elas podem obter vagas diferenciadas, com cargos que elas tanto almejaram dentro das empresas. Então, tudo isso faz parte da impulsão do desenvolvimento, tá? Na conclusão, por exemplo, vocês podem trazer ou uma conclusão síntese com suas palavras, né, de acordo com o que vocês discutiram ao longo do desenvolvimento, ou também uma conclusão que possa trazer uma solução ou um incentivo, de forma que as pessoas possam se comportar melhor, utilizando melhor a ambição para um foco ainda mais positivo, como foi discutido no desenvolvimento, e não no negativo, né? Então, a gente pode se perguntar assim, refletir, como continuar tendo essa visão de ambição para que o desenvolvimento da população continue, tá? Então, a gente pode refletir a conclusão a partir disso, beleza? Já na miséria da humanidade,
que é um outro lado, certo? Perceba que eu escolhi um lado primeiro, esse. Ah, mas eu desisti, não quero esse, porque eu sei falar melhor desse aqui, miséria da humanidade. Então, você não vai abordar sobre esse, tá? Nos desenvolvimentos, tem que ser sobre esse aqui. Vamos lá. Lembrando, você escolhe um lado, tá bom? Mas por enquanto eu vou escolher esse aqui, miséria da humanidade. Se eu fosse escolher miséria da humanidade, o que eu poderia falar? Eu poderia falar sobre as guerras, poderia falar as guerras, a quantidade de pessoas que morrem, eu poderia falar sobre as guerras no sentido da valorização do petróleo, né? Quantas guerras elas são criadas, produzidas por conta do petróleo, uma disputa de terras, disputa de religião, tudo isso é guerra, gente, tá? Tudo isso a gente pode abordar sobre o sentido da guerra. E a gente pode abordar também que a ambição, né, dentro dessa temática da miséria da humanidade, que a ambição ela torna a miséria humana, porque até hoje há escravidão moderna. Né? Até coloquei aqui para vocês verem, não esquecerem. Né? A ambição, se ela não for feita de maneira positiva, certo? Se ela for feita de maneira egoísta, a gente tem a escravidão moderna que a gente tem até hoje, que é no âmbito sexual, do trabalhador, da criança, né? De crianças, inclusive. Então, tudo isso é um tipo de escravidão, né? Cada um desses é um tipo de escravidão. Então, nós temos aí, ó, diversas questões geográficas e históricas que a gente poderia abordar sobre esse mesmo tema, tá? Vocês poderiam pensar também em argumentos que vocês já utilizaram anteriormente, certo? Em redações que vocês já fizeram, em citações que vocês já utilizaram anteriormente também. O ideal é que você se mantenha calmo, procure as palavras-chave do tema, faça um esquema, se esquematize, planeje o seu texto antes de fazer o seu próprio texto, para só depois fazer a redação definitiva, né? Eu sempre aconselho, faz primeiro o texto antes de fazer a prova objetiva, depois vai fazer a prova objetiva e depois vai passar a limpo. Então, faz o esquema, rascunho, prova objetiva e passa limpo. Porque daqui para lá, daqui para o momento de passar limpo, você vai ter possivelmente alguma lembrança de alguma coisa que você já experienciou, viveu, leu, escreveu em alguma redação, ok? Mas vamos agora ver um exemplo de introdução. Eu coloquei assim: a ambição constitui um dos legados da condição humana e pode ser definida como o desejo intenso de atingir determinado objetivo. Observem, em vermelho eu tenho as palavras-chave, que são as principais palavras do tema. E eu já disse uma definição sobre a ambição aqui. Uma das definições, que é o desejo intenso de atingir determinado objetivo. Eu disse com minhas palavras. Eu mostrei para vocês lá o conceito do Aurélio, mas eu falei com minhas palavras. Agora, esse sentimento, que é o sentimento de ambição, esse, não é? É um conector anafórico, uma coesão que faz referência a algo que foi dito antes, mas porque eu usei esse e não esta, se referindo à ambição, esse, porque eu estou me referindo de maneira geral aqui, ó, o desejo intenso de atingir determinado objetivo. Então, esse sentimento, se, ó a condição aí, né? Se utilizado com equilíbrio, pode representar uma impulsão para o desenvolvimento. Então, aqui eu tenho um lado do tema, impulsão para o desenvolvimento individual e coletivo. Contudo, olhe um conector argumentativo no sentido de oposição. Contudo, se utilizado de modo desenfreado, desequilibrado, né, pode ser extremamente negativo e representar a miséria da humanidade. Olha aqui o outro lado da moeda. Cíndia, você colocou os dois lados da moeda. Você disse que era para escolher um lado. Sim, eu vou escolher um lado agora, a partir dos meus desenvolvimentos, tá? Você poderia não ter feito dessa maneira, poderia, a partir da introdução, já ter escolhido um lado, esse lado aqui ou esse segundo lado, mas eu quis colocar os dois lados, certo? Para aprofundar a ideia, para vocês entenderem melhor o que seria essa impulsão, desenvolvimento e o que seria a miséria da humanidade. Então, após vocês me enviarem a redação, ou quem não fez ainda, na hora de fazer, pode refazer a sua introdução e pensar um pouco
melhor. O lado que eu escolhi certo e falei de maneira correta sobre ele? Será que eu entendi mesmo sobre o tema? Será que eu não falei uma coisa totalmente diferente do que Cindy está abordando aqui no vídeo? Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenha esclarecido as ideias quanto a esse tema. Desde 2018, a ESA traz temas mais subjetivos. Em 2019, foi um tema sobre empatia, o qual foi trabalhado em sala de aula no mesmo ano antes da prova. Então, esse ano 2020 tem tudo a ser um tema novamente subjetivo, né? Por isso, na nossa apostila tem tantos temas não só sociais, quanto temas subjetivos, para que a gente possa estar preparado para o que vier. Porém, eu digo, deixa para simular, se testar no dia do simulado, tá? Semanalmente você não precisa estar se testando. Ou seja, não é para fazer a redação sem ler antes, é para ler, acumular conhecimento. Estude primeiro sobre o tema, faça resumos, faça o esquema para depois fazer o tema. Dê um intervalo de 2 dias, depois passe a limpo e aí sim você vai revisar todo o seu texto antes de entregar para a correção, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa vocês curtem aí, se assistirem esse vídeo no canal do YouTube. Beijão para vocês, ótima semana.